de patologia, que tratam também, né, desses temas tão importantes para a gente, e nós conseguimos nos embasar nisso. Todas essas lâminas, elas têm os laudos, que são lâminas de mais de 30 anos, né? Então, todas têm o laudo, foi feita toda a relação das lâminas dos blocos de parafina, e nós conseguimos, né, fazer todo um aparato de legislação, ficamos amparados, e nós autorizamos, enquanto comissão permanente, já que aquela documentação poderia ser resgatada o laudo, porque a informação na lâmina e no bloco também não teria mais como fazer, e nós autorizamos que a eliminação desse material fosse feita. Em relação à radiologia, você também pode consultar a Sociedade Brasileira de Radiologia, que lá você vai encontrar uma vasta informação de como você pode fazer, como não faz, se ele não foi digitalizado. Lá no hospital, hoje, todo o nosso processo de radiologia é todo digitalizado, né? As radiografias, elas, né, ficam lá disponíveis, não entrega para o paciente, a não ser que seja externo, né? E aquelas que não são, o paciente não vai buscar com determinado tempo, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Radiologia, a gente, dentro daquele período, a gente faz com que ela seja descartada, mas todo daquele processo, seguindo a comissão, quais são, elas são todas picotadas, né? Ela tem todo um processo de eliminação a partir de determinada data que não tem mais a prata. De tanto para trás, a gente tem um outro processo de eliminação. Então, eu acho que a gente convidar as sociedades brasileiras também seria muito importante nesse processo de construção que a gente está. Obrigada. Tá ótimo. A gente vai convidar, sim. Carlos quer falar algumas coisas, mas eu queria só lembrar uma coisa a vocês, tá? No âmbito do Poder Executivo Federal, nós não temos uma tabela de temporalidade, um plano de classificação e uma tabela de temporalidade das áreas finalísticas. Nenhuma instituição do Poder Executivo Federal está autorizada a eliminar qualquer documento porque não possui essas tabelas de temporalidade. Ok? Então, as instituições do Poder Executivo Federal, elas precisam aguardar a autorização, né? Então, a aprovação da tabela de temporalidade da área finalística. Ok? Não é permitido. Hoje de manhã, a diretora falou que com a publicação do novo decreto, a gente teria a autorização, né, de eliminação pelas comissões permanentes e pela chefia, né, superior do órgão. Mas essa eliminação é no que tange à listagem de eliminação e não no que se refere à tabela de temporalidade. Você precisa da tabela de temporalidade, os prazos estabelecidos nessa tabela, a partir de um processo rigoroso da Comissão Permanente de Avaliação, é que pode ser aprovada uma listagem de eliminação. Não possuímos tabela de temporalidade do Poder Executivo Federal das instituições hospitalares. Não pode haver eliminação. Ok? Só pegar o gancho que às vezes eu tentei aqui na minha fala ajudar, agora eu vou complicar um pouco. É a questão dessas amostras e laudos. Pois bem, há uns anos atrás, uma comissão internacional de medicina e pesquisa estava procurando algum vestígio do vírus da gripe espanhola. Ele sumiu, né? Se procurou em corpos congelados na Groenlândia, no Ártico, em vários lugares. Nada. Até que, finalmente, num hospital em Londres, muito antigo, haviam guardado lá o acervo dos prontuários. Não era na época prontuário, era um registro de entrada do paciente. E por uma característica daquele hospital, eles faziam as amostras de tecido nas lâminas parafinadas, em 1917. E ali, por meio de uma pesquisa da época 17, Londres estava assolada pela gripe espanhola, que estava vindo com soldados na Primeira Guerra, encontraram
uma amostra de um policial que havia morrido de gripe espanhola e a sua lâmina. Esse é o único vestígio, com pesquisa de DNA, que existe da existência do vírus da gripe espanhola. Está lá desde 1917. Então, a questão da guarda, ela é complexa, porque tem os aspectos, não é o da ética, não é o da administração, realmente para o paciente não servirá para mais nada, mas a questão da ciência. Ao mesmo tempo, não podemos entrar, né, na questão de guardar tudo. É um processo, é o processo mais difícil que tem na questão de gestão de documentos, que é a avaliação e a destinação. Ele é o mais difícil, é um processo que deixa todo mundo esquizofrênico. São escolhas difíceis, mas isso tem que ser levado em consideração. A questão não é o tamanho do depósito ou o tamanho do storage digital. A questão é para que servem esses documentos. E é aí nisso que eu vou investir. Né? E até porque muitas vezes o lixo pode não ser tão lixo. Né? E às vezes, que eu gasto com preciosidade, é lixo. Então, são coisas bastante difíceis de ser avaliadas. E exatamente, como uma coisa que eu já tinha visto há um tempo, foi essa questão da sobrevivência, dessa coisa até que são chamado documento híbrido. Porque o laudo é o laudo. No entanto, para a pesquisa patológica, eu preciso da amostra, quando ela é viável, ela é existente. Foi esse caso dessa lâmina parafinada 1917, que é o único vestígio que existe da existência do vírus da gripe espanhola, que matou, entre alguns dizem, chega até a mais de 100 milhões de pessoas, se contar a China, a Índia, Rússia, que não existia nenhuma estatística de morte, mas pelo menos umas 25 milhões de pessoas morreram na época, entre 1915 até 20, por aí que ela foi vindo e assolou. Então, é uma coisa extremamente importante, o que não quer dizer que tenhamos que ficar com todas as amostras, né, de todos os pacientes, mas é uma questão que também entra. Por isso, a função do poder público, por exemplo, na questão do atendimento, né, na guarda, né, ou de provais ou não, do seu atendimento público, né, de qual é o valor, especialmente nos hospitais especializados em oncologia e tudo, né, que você tem vários tipos de coisa, porque há limite para isso, né, para essa guarda. Até entendemos que, eu entendo, né, enfim, não é a minha área da medicina, mas o que eu sei por questão dos prontuários, é que você já tem hoje várias políticas de coleta de vetores. Os médicos já informam, tem que informar sobre certos tipos de patologias que o paciente apresenta para a Secretaria de Saúde, por causa das epidemias. Então, qual é o valor realmente científico do prontuário? Qual é o valor médico do paciente? Porque aí eu estou entrando na questão e a questão também do código de ética, que é aquela questão que é a preservação do profissional de saúde em ali demonstrar qual foi o tratamento. Então, são vários valores que estão imbricados no prontuário, não é? Quer dizer, o atendimento, né, que foi dado ao paciente, e também pode servir ao paciente como um histórico da sua evolução clínica, né, das suas alterações clínicas, que na realidade, eu entendo, a gente usa muito pouco, porque a gente vai em 20 lugares diferentes e abrimos um prontuário novo e esquecemos os 19 que ficaram criados, porque não temos uma comunicação, só em alguns casos, né, as pessoas levam parte dos prontuários, porque tem algum tipo de doença crônica, prolongada, mas em geral, que eu saiba, né, só o meu oftalmologista que guardou o filho dele, neto, meu prontuário de 1901, né, que ainda tem meu prontuário sobre a minha miopia, né, eu fiquei surpreso em chegar lá e estar lá todo, está guardado, porque, enfim, hoje estão numa garagem, esperando os ratos comerem, mas, enfim, o que eu queria colocar é porque a questão do prontuário não é só uma questão de avaliação do médico, né, no caso, principalmente do hospital público, do privado, é uma outra questão que eu acho que também o Estado tem lá que, né, enfim, esclarecer muito bem quais são os seus limites de atuação quanto às ações privadas. Embora, e o que eu digo que na questão da ética é igual, o médico do hospital público, o médico do hospital privado, e o paciente não é público nem privado, é a pessoa, não importa onde está sendo atendido. Então, são outras coisas, né? Então, eu queria colocar aqui, obrigado. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Dado o adiantado da hora, né, se vocês tiverem outras questões, tanto da parte da manhã como a parte aqui da tarde, vocês podem submeter aos e-mails
da coordenação geral, que nós depois vamos tentar responder a todos, ok? Bom, eu queria então convidá-los para tomar um lugar no auditório, para que a gente pudesse fazer a nossa terceira parte. Muito obrigada pela participação e apresentação de todos. Fernando, você me ajuda? Então, gente, agora é o nosso trabalho, né? Depois de todas as discussões que a gente teve aqui na parte da manhã e na parte da tarde, o nosso objetivo aqui é sair com propostas do que vamos fazer para resolver a situação das instituições hospitalares do Poder Executivo Federal, tá? Então, eu quero que essa solução seja construída em grupo, porque eu acho que isso é o mais adequado, e que a gente possa trabalhar também em conjunto. Bom, a proposta do Arquivo Nacional, então, é essa, que a gente possa trabalhar em conjunto na elaboração de um instrumento, né, código de classificação e tabela de temporalidade, para ser utilizado em todos os hospitais, institutos federais, também nos hospitais militares e também nos hospitais universitários. Essa é a nossa proposta, e depois que esse material estiver pronto, né, e finalizado, também passar para sugestões e aplicação também, discussão dentro de outros âmbitos, né, do poder, no âmbito estadual, no âmbito municipal e seja nas instituições privadas também. Para tanto, a proposta é que se monte um grupo de trabalho com pessoas voluntárias e instituições voluntárias e que possam contribuir para a elaboração do instrumento, e também um outro grupo que eu acho que vai ter que se aprofundar e verticalizar a discussão com relação aos prontuários médicos, porque ela vai ter que definir o que entra e por que entra, um corpo mínimo de documentos que são de atendimento, né, de assistência médico hospitalar. Então, assim, o que entra no prontuário médico. Eu acho que vocês estão de acordo com essa proposta, que a gente tenha no mínimo esses dois grupos, e de acordo também com a proposta da gente fazer um único instrumento, né, para todos, porque a gente viu na parte da manhã que as nossas funções e atividades são similares, né, tem instituições que fazem um pouquinho a mais, mas isso não é nenhum problema, é só você não utilizar o código, né. E já de antemão eu convido o CFM para fazer parte dos dois, de pelo menos os dois grupos que estão se montando, porque eu acho que é uma discussão muito rica e a participação de vocês é muito importante para o grupo. O nosso objetivo é que esse trabalho não seja demorado, né? Então, que a gente tenha um prazo para finalizar os trabalhos dos grupos, um prazo. Eu queria fechar o prazo aqui com vocês, né? De antemão, assim, eu penso num prazo de 1 ano para o grupo que está trabalhando com os prontuários médicos chegue a uma decisão, a elaboração de um documento formalizando o que é isso, passar esse documento para o CFM, passar isso para outros conselhos também, 1 ano para fazer esse trabalho. E 2 anos para o grupo que vai trabalhar o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Prazo máximo, né? Claro que se vocês conseguirem terminar antes, eu agradeço. Mas
Alguma outra sugestão? Não? Alguma sugestão de outro grupo que se faz necessário para resolver a questão? Oi? Se alguém tiver uma sugestão, pode falar no microfone. Nós estamos construindo juntos. Outra dúvida, cheia das dúvidas. Aí, dependendo, vai vir uma sugestão. Mas durante esses 24 meses de trabalho dessa proposta, né, desse grupo de trabalho sobre a tabela do plano de classificação e temporalidade, os hospitais, né, as comissões setoriais, elas poderão conduzir os seus processos de eliminação de documento, ou eles vão ficar com os seus trabalhos, vamos dizer, em stand-by até se resolver essa tabela de temporalidade? Os hospitais podem adotar o plano de classificação da atividade meio e terão que aguardar a finalização dos trabalhos da atividade finalística. Só falando que eu vou colocar o CFM nos 2 grupos. E aí depois eu consulto para saber a indicação. Tá ótimo? Muito obrigada, Antônio, pela presença e agradeço ao presidente do CFM pela indicação do seu nome. Obrigada. Tchau. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Alguma outra sugestão? Zé Mauro, que trabalhou com essa questão aí tantos anos, você acha que esses 2 grupos são suficientes, alcançam o que é necessário? Ele está aqui falando, acho que nem todos estão ouvindo, só vou... Zé Mauro está aqui falando porque ele se debruçou muito sobre essa questão no CONARC, e ele está aqui falando que talvez um terceiro grupo sobre legislação. Mas ele mesmo ponderou e falou o seguinte, os 2 grupos vão trabalhar com legislação. Então, tá ok. Os 2 grupos vão trabalhar com legislação e provavelmente também já vão sair com instrumentos normativos para adequar a necessidade. Boa tarde. Ok. Boa tarde. Eu sou do Arquivo da Marinha, Vinícius. Nós já temos lá o uso da tabela meio e da tabela fim do Ministério da Defesa. E, em algum aspecto, ambas acabam passando pela questão de documentação da saúde de modo geral, né? Não necessariamente frontuária. E aí um terceiro instrumento pode vir a acontecer uma inconsistência de temporalidade, por exemplo. Um vai contemplar uma temporalidade e outro, porque analisando os hospitais como aspecto finalístico, que não é exatamente o nosso caso, né? Os hospitais não são atividade fim da força hospital, propriamente dito, apesar de ser uma atividade subsidiária promover a saúde, mas não é especificamente dos hospitais, pode haver um confronto de destinação, de temporalidade, enfim. No nosso caso específico, nós podemos continuar, então, aplicando, dentro do possível, os instrumentos já existentes, ou também deveremos aguardar esse instrumento, esse novo instrumento a ser criado, para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque a parte gerencial, por exemplo, nós temos bastante coisa contemplada na tabela fim. E eu creio que esse novo instrumento também venha tratar desse tipo de documento, né? Não apenas do documento da operação do hospital ali como pontuário, por exemplo. Nós vamos nos limitar aos trabalhos das unidades hospitalares, né? A defesa, até onde eu sei, o instrumento ele não alcança todas as atividades do hospital, né? Para aqueles documentos que ele alcança, ok, você tem um instrumento aprovado, você pode replicar.
para os outros documentos, né? Mais alguma questão? Não? Então, podemos passar também para a fase de montagem desse GT? Porque, assim, para o GT começar a trabalhar, para os GTs começarem a trabalhar no início do ano que vem, esse é o meu objetivo, precisamos montar esse GT ainda este ano. O GT é formado, então, só para vocês saberem, o grupo de trabalho é formado com os vários representantes, né, que eu gostaria que vocês se voluntariassem para participar desses grupos. Esses grupos, eles não são, as pessoas que trabalham nesses grupos não são remunerados. É um grupo de discussão, mas um grupo também de operação. Então, ele vai ter que colocar a mão na massa e fazer o trabalho de elaboração dos instrumentos e do instrumento que vai trabalhar os prontuários médicos. Mas eu prometo a vocês que será um ambiente rico de discussão e de aprendizado, tá? Então, é uma oportunidade muito grande de você ali colocar, inclusive, as questões que são importantes e caras na sua instituição. Esse grupo é formado, então, ele é publicado numa portaria do Arquivo Nacional. Então, essas pessoas nominalmente estarão responsáveis por participar desse grupo. Esse grupo vem também com um prazo definido para o resultado desse seu trabalho. E ele vai ter também produtos a serem entregues. No caso do grupo de prontuários médicos, necessariamente vai ter que ser uma nota técnica sobre quais são os documentos que entrariam no prontuário. E o outro grupo seria o código de classificação e a tabela de temporalidade, junto com todas as justificativas do prazo. Entenderam mais ou menos como que vai ser? Diga. Pode ser reuniões tanto aqui quanto em Brasília. A equipe o Arquivo Nacional vai coordenar essa atividade. Equipe de Brasília que provavelmente vai pegar essa coordenação técnica do trabalho. A gente sabe que tem várias unidades hospitalares aqui no Rio de Janeiro, então provavelmente a gente também vai ter que fazer alguns encontros por aqui, pelo Rio, sendo em Brasília ou aqui no Rio, qualquer unidade também pode participar por videoconferência. Mais alguma questão? Não? Então, quem que gostaria de participar desses grupos de trabalho? Ai, que felicidade, várias pessoas. Bom, eu vou passando o microfone, então, para o Fernando ir registrando o nome da pessoa, qual instituição que ela representa e qual o grupo de trabalho que ela gostaria de participar, tá? As pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook podem se manifestar pelo Facebook, pelo próprio Facebook, que a gente vai acrescentando. Você me passa, Zé Márcio, depois? Pode rodar? Maria Zilma Rios, Grupo 1. A minha instituição. Qual que é o grupo 1 mesmo? Elaboração do Código de Classificação. Ah, tá. Minha instituição é o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, filial EBSER. Vitória, Espírito Santo.
Cassiano Antônio Moraes. Ok. Bem-vinda ao nosso grupo. Eu vou até ficar um pouquinho mais aqui de lado, porque eu não estou vendo quem está se formando. Oi. Pode. Pode. Sim. O Ministério da Saúde quer ficar no grupo 1, código e tabela, com a Cláudia Dias Geraldes. Gente, eu não estou nem vendo a Cláudia. Ela teve que ir. Ah, tá. Ok. E Pega o microfone. Cláudia Geraldes, do Ministério da Saúde, no grupo de elaboração do código. Não precisa só de um representante para cada instituição, não, tá, gente? Podem ser mais. Claro que a gente não pode ter um grupo muito grande, né? Porque senão o trabalho não sai, mas a gente precisa de representação. Daiara Baldoni Alves, Hospital das Clínicas da UFMG. Grupo 1, plano de elaboração da tabela de temporalidade, plano de classificação, código de classificação. Repete seu nome, por favor. Daiara Baldoni Alves, com I. Daiara Baldoni Alves. Ok. José Mauro aqui, que é também. Eu sou Ana Carolina, bem grande, tá? Ana Carolina Leite Castelo Branco Maia. Eu quero o grupo 2, desculpa, por favor, dos prontuários. Eu represento o Hospital Gafrenin, da Unirio. Gafrenin. Federal. Alô? Pode botar da UGG, depois eu... Ótimo, obrigada. Ok. Aqui, pode falar. Meu grupo 2 também. Ana Paula Soares Silva de Albuquerque. INI, Instituto Nacional de Infectologia, do Fiocruz. Ok. Oi. Mas... Esses encontros serão semanais, quinzenais? Como será isso? Não, depois que a gente montar o grupo, nós vamos ter cronograma de trabalho, com reuniões do início do trabalho até o final. Aí a gente vê quais são as reuniões e o grupo se acerta. A gente é de Hospital Federal, a gente estava querendo participar dos dois. Ótimo, pode participar. Então, tá, Roberta Pugagnoli, do Hospital da Lagoa, Fogagnoli. Isso, o Hospital Federal da Lagoa. Da Lagoa. eu, os dois, né? E eu sou a Ana Carolina Andrade dos Santos, do Hospital Federal do Andaraí, também nos dois grupos. Ok. O nome é grande, depois eu passo todo. Lívia com Y no primeiro I, Archer. No grupo 1, por favor. Ministério da Saúde.
Aline Barbosa, da Conceição Armon. Grupo 1, De qual instituição, Aline? Ministério da Saúde. Grupo 2, Roxane Siqueira Zonta, do INC. É com X. Roxane. Isso. Obrigada. Do Instituto Nacional de Cardiologia. Do Zonta. INC. Alba Valéria. Do 2. Do INC também. Ok. Missouri, Luiz de Almeida. MISSURY. É do grupo 1 ou grupo 2? Pode botar os dois grupos. Tá. Hospital Central da Aeronáutica. Alguém mais aí em cima? Olha, Aqui embaixo tem, Milene. tem. Eu tenho alguns aqui que anotaram, depois eu leio para ficar público, né? E passo para ele. Quem quer aqui? No 2, é Júnior Silva. Júnior sem o R. Do CAN também. O CAN UFES. HUCAM UFES. Isso. E aí, por gentileza, coloca nos dois EBSER sede. E o nome eu vou encaminhar a Larissa posteriormente. Ok. Coloca também nos dois aí o CFM, que vai participar dos dois grupos. Eu gostaria de fazer indicação de 2 professores da Universidade Federal da Bahia que me solicitaram a indicação dos nomes para compor o grupo de trabalho número 1. O primeiro deles é o professor Francisco José Aragão Pedrosa Cunha, Pedrosa com Z, Cunha, UFBA, da UFBA, BA. E Gilian Queiroga, também da UFBA. Gilian com 2 L's. Também para o 1. Alguém mais quer falar? Aqui, Milene. Renata Lourenço. Vem. Nos dois, pode botar. Nos dois? Aí eu No grupo 2 ou no grupo 1? No grupo 1 e no 2. Tá. Nos dois. Fiocruz. No 2, José Mauro da Conceição Pinto. Fiocruz. Olha, tem aqui que escreveram, eu só vou ler para ficar público, né? Magna Vinícius, é Magna? Magno Vinícius da Silva Monteiro, da Marinha, para o grupo de classificação, grupo 1, né? Grupo 1. Também para o grupo 1, Bárbara Cristina Barbosa Pinto da Silva. Se você quiser, pode copiar, não tem problema, só vou ler. Comando da Aeronáutica. Tenho também no grupo 1, Pamela Santana Dias
Pereira, Marinha, ok? E tenho para o grupo 2, eu tenho Flávio de Freitas Godinho, Ministério da Saúde. Alguém mais? Vou aqui fazer um apelo para os hospitais militares, os representantes dos hospitais militares, para participarem mais, senão as pessoas vão ficar pouco assistidas aqui. Alguém mais? Não? Tem no Facebook. Oi? Isso. Eles vão andar em paralelo, um vai ter 1 ano e outro vai ter 24. Ah, tá. O grupo 1, Fernando, tem 24 meses, o grupo 2 tem 12 meses e eles vão se iniciar juntos. Então, um termina antes do outro. Duas pessoas solicitaram inclusão via Facebook. Lidiane Machado, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com GT de prontuário. Não sei se é 1 ou 2. É o 2, né? E Karine Henriques Costa Milan, Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, GT do Código de Classificação, que deve ser o 1. Ok? Mais alguém? Bom, então quais são os andamentos os encaminhamentos que a gente vai dar aqui para o primeiro encontro técnico dos arquivos hospitalares do Poder Executivo Federal? Nós vamos montar 2 grupos de trabalho com a finalidade de elaboração do instrumento Código de Classificação e Tabela de Temporalidade para ser utilizado em todas as instituições federais de atendimento, né, hospitalar. Então, isso vai abranger os hospitais federais, os institutos federais, os hospitais universitários e os hospitais militares. Os participantes do encontro se candidataram, se voluntariaram para participar dos grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho serão publicados através de uma portaria do Arquivo Nacional, que terá a responsabilidade por coordenar esses 2 GTs. As reuniões e o cronograma de trabalho serão construídos depois a cada grupo de trabalho, de acordo com as necessidades e disponibilidade das pessoas. Lembrando que o grupo que vai trabalhar com os prontuários médicos tem um prazo máximo de 1 ano para finalizar o seu trabalho. E o final desse trabalho significa a publicação de uma nota técnica referente à definição do que é prontuário médico e quais são os documentos que o compõem, minimamente. E o grupo 2 tem um prazo de, no máximo, 24 meses para a elaboração dos instrumentos, a aprovação do instrumento, e como produto desse grupo vai ter o Código de Classificação e a tabela de temporalidade das atividades finalísticas. Tanto num grupo quanto no outro, é muito importante que tenha representação dos 3 universos, né, dos 4 universos, na verdade, do Instituto Federal, Hospital Federal, hospitais universitários e hospitais militares, para que a gente possa realmente construir o melhor instrumento para todos, tá? Esse instrumento, lembrando, é um instrumento de vocês, para vocês. Embora, então, o Arquivo Nacional
está coordenando esses grupos de trabalho, a responsabilidade pela execução do trabalho em grupo é de vocês, tá? O resultado também é de vocês. Então, quando a gente construir o cronograma e construirmos prazos e datas de reunião, eu gostaria de pedir a vocês que realmente se responsabilizem com essa atividade que está sendo feita. Essa atividade, ela vai dar um impacto bem grande nesse segmento, né? É muito importante, não só para a unidade que você está representando, mas todo um segmento, mas que também a gente precisa se abrir aí para diálogos, né? Então, a gente não vai ter um plano de classificação que vai ser voltado para o hospital, por exemplo, do Andaraí, tá? Estou pegando aqui só um exemplo. Não é para o hospital do Andaraí, é para todos os hospitais. Então, isso significa que a gente vai ter que chegar num acordo de nomenclaturas, a gente vai ter que chegar num acordo de temporalidade, né? Isso a gente vai buscar atender a todos o mais amplo possível. Ok? Mais alguma dúvida sobre essa questão? O que eu vou fazer agora para a montagem dos GTs, que serão publicados, né, ainda este ano? Pelo menos espero, né? Eu vou ter que consultar as áreas que vocês, né, que vocês se candidataram. Eu acho que não vai ter nenhum problema com a chefia. A gente vai mostrar o projeto para eles, vai falar sobre o projeto e vai pedir a confirmação do nome. Instituições que não se fizeram presentes e que a gente, por exemplo, acha que é necessário, por exemplo, como as associações ou sociedade, né, que foi aqui falado, nós vamos consultá-los também e convidar para que eles componham um grupo, tá? As reuniões, então, poderão ser aqui no Rio ou em Brasília, e os participantes podem participar por meio de videoconferência, tá? Bom, é isso. Fico muito feliz porque a gente chegou ao resultado, né? O nosso objetivo era de discutir aqui, saber o interesse da comunidade em montar esses grupos e iniciar esse trabalho. Feliz por vocês terem se voluntariado e desejar sorte e sucesso nos trabalhos que vão começar a partir do ano que vem, né? A gente já começou hoje, né? E obrigada pela presença, gente. Muito obrigada e boa tarde.